Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Gabriela. Espero que estejam bem, tá? Vou começar aqui a apresentação fazendo uma rápida passagem pelas fotos que eu fiz no dia que eu fui ao local, tá? O fotolevantamento, a gente poder identificar alguns detalhes e vocês poderem acompanhar o desenvolvimento de toda a ideia que posteriormente vai ser apresentada aqui nesse vídeo, tá? Essa foi a primeira foto, né, que foi da fachada, verificando a questão dos portões, tá? Que vocês têm um portão de pedestre que não é utilizado e um portão de garagem que é mais amplo, por isso vocês optam por utilizá-lo. Também acredito muito que por causa da rampa em concreto, né, tendo em vista que o portão de pedestres ele tem um caminhozinho de pedra, né? E esse caminhozinho de pedra aqui nem sempre é tão confortável quanto um piso contínuo, né? Sem ter esse espaçamento entre as pedras, certo? Seguindo as fotos, isso aqui mais para base de levantamento. Identificamos, né, que esse lado daqui seria o melhor lado para que se fosse instalada uma piscina e instalada com deck, né, por cima do chão para agilizar a obra, tá? Para agilizar essa obra, essa piscina com deck que seria instalada aqui, a piscina comum você precisa construir 4 paredes de tijolos para colocar a piscina dentro. Porém, vocês podem pedir que essa piscina seja reforçada, estruturada, para não haver a necessidade de construir essa parede de tijolos, tá? Então, a recomendação é que a gente utilize essa piscina reforçada, estruturada, para evitar mais esse transtorno de obra de tijolos. Porém, quando a gente olha para esse lado aqui, eu só tenho um ponto de energia aqui, né, que é uma luminária, tá? E eu tenho um ponto de água aqui, que é muito importante para a piscina, a gente consegue utilizar esse ponto, sendo que a entrada de água é aqui por trás aqui dessa parede. Então é muito fácil a gente manusear e puxar uma instalação, certo? Aqui eu tenho um ralo, né, e o portão de correr pela frente desse ralo. Porém, eu não posso jogar a água da piscina nesse ralo, senão ele transborda. Então, automaticamente, a gente vai precisar quebrar esse piso para poder passar essa instalação aqui em direção às caixas, né, que ficam do outro lado. Então, eu teria que fazer... Um segundo. Eu teria que fazer aqui, né, um rasgo nesse piso aqui, daqui para cá, para conseguir trazer um ponto de esgoto com uma tubulação de 50 milímetros para poder fazer essa saída de água da piscina, ok? Então esse piso aqui vai precisar ser quebrado para viabilizar essa instalação, ok? Continuando, analisando as fotos, a gente tem um espaço bem amplo e a gente entrou, chegou à conclusão, né, de que o ideal seria que a gente fizesse um telhado, né, que cubra toda essa área de lá, desse fundo, né, onde está a geladeira ali, para a gente criar uma área gourmet nesse espaço. Eu conversei com vocês sobre, nesse pedaço aqui, a gente criar um armário, né, eu já vou chegar para mostrar para vocês, e a gente fazer o balcão lá nesse fundo, e aqui do lado do armário colocar uma geladeira. Também gostariam de um balcão nessa frente, né? E uma mesa grande para poder sentar, ok? Com as cadeirinhas aqui, tá? Meu desenho tá péssimo, né? Mas dá para entender a intenção. E eu sugeri que a gente locasse o portão de vocês aqui mais para o meio do terreno, e aí para um lado a gente fazer, né, esse gourmet e para o outro lado a piscina, certo? Vamos continuando analisando as fotos. A fachada da casa ela é bem interessante, é uma fachada contemporânea, tá? Mais uma questão que foi levantada aqui foi que vocês gostariam de ter um ar-condicionado na sala. Minha sugestão era que vocês colocassem aqui, né, por dentro, em cima da porta, aqui por dentro, que facilita essa passagem da tubulação para a gente colocar a máquina aqui nessa área técnica que vocês já possuem. Tá? Isso não está no projeto, mas já aproveitando para pincelar essa solução que vocês têm essa questão a ser resolvida, tá? Climatização da sala. Do lado de cá fica a piscina com deck, ok? E a minha principal
questão aqui era que a gente pudesse manter essa integração que vocês têm com essas portas amplas, né, de área de lazer e área interna, tá? Então isso foi uma coisa muito respeitada em todo o processo de projetar isso daqui, tá? Essa aqui é as fotos lá de cima, ainda não chegamos nisso. Isso aqui vai ser um projeto mais à frente, ok? E aqui agora eu vou começar a apresentar para vocês o projeto. Como que eu desenvolvi esse projeto? A partir da análise das fotos, eu passei as medidas que a gente tirou para o computador, tá? Isso aqui é a casa de vocês como é hoje, com os 2 portões, pedestre e garagem, tá? Desculpa aqui, isso daqui não devia estar aqui. Pronto. Hoje vocês têm a instalação do chuveirão aqui no muro, com um trecho de muro de pedra, né? E vocês têm o quintal todo livre, ok? Com essas tampas aqui que estão locadas aqui, tá? Todas aparentes, certo? E isso aqui é o imóvel de vocês como é hoje, certo? Dito isso, deixa eu sumir com isso aqui definitivamente. Dito isso, o imóvel de vocês como é hoje, eu trabalhei na alteração para criar uma proposta, tá? E essa alteração, se vocês olharem, eu vou trocar de novo, o posicionamento aqui onde está o portão, eu centralizei, de fato, esse portão, tá, no terreno. E aí eu vou entrar na perspectiva aqui, tá? Vou descer ao nível da rua para que vocês possam observar. Eu fiz uma guarita, né, uma casinha coberta, um acesso coberto para que vocês possam ter mais conforto ao chegar em casa, de pegar uma chave, tá, e abrir o portão com calma sem estar tomando chuva. Também, humanamente pensando, né, no entregador do iFood, do serviço de delivery, em qualquer encomenda que chegue, a pessoa, a sua visita que chegue e vem aqui tocar o seu videofone, quando essa visita chegar, ela está num recuo aqui, uma cobertura, certo? Sem ficar exposto ao tempo. Eu removi o portão de garagem, como vocês comentaram que não utilizam a garagem, para priorizar o lazer de vocês, esse ambiente de convivência interno que a gente está criando, ok? Eu fiz o piso interno vir até o limite da calçada e revesti com um contorno em um granito, tá? Para proteger as quinas, porque os revestimentos quebram exatamente, são nas quinas. Então a gente protege as quinas com granito e vem com o revestimento lá de dentro até aqui na calçada. E dessa maneira eu consigo separar 2 jardins, um para cada lado. Essa palmeira aqui, que vocês já têm, tá? É uma palmeira Veitia, é uma palmeira correta, foi bem especificada por quem fez o plantio. Ela pode ser plantada próxima a muro, que ela não danifica a estrutura. E a sugestão é que a gente remova, ela estava bem aqui, tá? E eu estou sugerindo que a gente remova ela e faça a movimentação dela para centralizar nesse novo jardim que a gente criou. E que a gente plante uma similar a ela ao outro lado para fazer essa equidistância, esse equilíbrio na fachada, né? Ter a mesma planta nos 2 lados. E por trás dela, para fazer um plano de fundo ali, a gente trabalha com a Strelitzia, tá? Que é a flor pássaro que chamam, tá? É uma planta que dá muito pouca manutenção. Ela tem essa florzinha que parece um pássaro, certo? Ela fica muito bonita, florida. Manutenção baixíssima. Ela é uma espécie de uma folha como se fosse uma bananeira de jardim, tá? E ela é super prática, super simples de manter, não dá o mínimo trabalho e traz uma beleza para a fachada de vocês, certo? Além disso, eu instalei aqui 2 postinhos balizadores para iluminar o piso logo na entrada, tá? E o revestimento que vocês têm na sala, que é pedra-ferro, eu estou recomendando que a gente faça aqui nessa entrada para trazer um pouco do interior para o exterior e do exterior para o interior. Assim a gente faz essa intercomunicação entre o teu projeto interno e o teu projeto externo. Dá uma sensação de pertencimento da área externa à casa, tá? Então a gente está trabalhando com essa pedra que é caríssima, porém em poucos locais para que isso não fique too much, tá? Então a gente faz uma coisa bem sutil e que traga o seu projeto de interiores também para sua área de lazer e para sua fachada. O restante a gente trabalha com uma textura cinza média que tem na casa e uma pintura cinza mais escura que também tem na casa. Mais uma vez respeitando o projeto que vocês já têm e adequando esse novo projeto à casa existente, tá? O que a gente fez aqui para essa fachada ficar desse jeito?
movemos os portões, que o de pedestre estava aqui e o de garagem ia até lá, né? E fiz uma entrada central com um portão em IP, com um contorno metálico, tá? Para trazer também essa identidade industrial que vocês gostam. Mantive o relógio, o medidor como já estava, e o medidor de água também aqui onde já estava, ficou por trás das vegetações. Esse muro a gente vai precisar subir ele 1,30 m, tá? Porque quando a gente cria o deck lá dentro, esse muro é muito baixo. Então, vocês não teriam privacidade, quando vocês ficassem em pé em cima do deck, daria para ver da rua. Então eu subi esse muro, 5 fiadas de tijolo, que dá 1 metro, mais 30 centímetros de uma viga que passa em cima de amarração, tá? Então, esse muro vai ter que aumentar 1,30 m, ok? É uma altura de balcão que ele precisou aumentar. Porém, ao aumentar esse muro, essa entrada central eu mantive um pouco mais baixa, tá? Essa entrada aqui está com 2,50 m, mas ainda assim é mais alto, porque hoje o muro de vocês tem 1,90 m, então a gente está aumentando 3 fiadas de tijolo, tá? No caso, 2 fiadas de tijolo mais a viga, tá? Então a gente aumenta menos essa entrada central para deixar mais aconchegante essa entrada, e o muro por fora a gente tem um muro mais alto. Porém, uma preocupação que eu tive foi o fluxo de vento, tá? De circulação de ar aqui, que vocês hoje têm. Por ter um muro baixo, o quintal de vocês fica bem arejado, porque o ar entra por aqui e sai por lá e vice-versa. Então eu quis manter essa circulação, essa ventilação, tá? E para atingir essa ventilação, o que eu fiz? O muro frontal a gente faz uma pequena virada com ele para estruturar, ele vira lateralmente aqui, tá? E aí ele para, simplesmente ele para. E aqui é a altura do muro que você já tem. E aqui a gente trabalha com venezianas industriais, que permitem essa ventilação, além de, claro, trazer a privacidade. E a gente entra com essa veneziana nos dois lados, tá? Então são 4 metros do fundo para frente, dá 4 venezianas de 1 por 1, trabalhando aqui, tá? Apoiadas nesse muro que vocês já têm. Reforça a identidade industrial, a identidade do projeto de vocês, tá? E mantém essa ventilação. Do lado de cá, o vizinho já é construído e ele não ocupa essa faixa que encosta nisso aqui. Então, essa ventilação é que vocês sempre vão ter. Do lado de cá, o vizinho é um terreno livre. Enquanto ninguém construir nesse terreno, vocês têm essa ventilação. Se algum dia alguém resolver construir e fechar isso daqui, não tem problema. Vocês simplesmente não vão ter mais essa ventilação. Porém, por dentro, vocês ainda têm um acabamento com a temática industrial, tá? Passando para dentro, eu vou entrar aqui agora. A distribuição que foi feita foi, do lado esquerdo da entrada, a gente cria um telhado, tá? Aqui a sugestão é um telhado tipo sanduíche, é um telhado termoacústico, tá? Uma telha que ela tem isopor por baixo e por cima ela é metal, tá? E ela aceita inclinação bem pequena, ok? E no centro, né, para não ficar muito enclausurado e não tirar a luminosidade natural do ambiente, a gente faz uma entrada com um policarbonato alveolar, tá? Ou com policarbonato maciço, como é o que vocês têm aí hoje, tá? Um policarbonato que é como, ele parece vidro, tá? Mas não é vidro, apoiado em uma estrutura preta. Essa estrutura fica ancorada, né, na viga da casa já existente e fica apoiada, tá, nessa laje aqui que cobre a sua entrada coberta, ok? Entre os dois, entre esse policarbonato e esse telhado, a gente passa uma calha, tá? E essa calha desce aqui, ó, no canto do muro, ao lado da laje. E a gente embute esse tubo dessa calha no muro aqui e faz o deságue dele nas águas pluviais da rua, ok? Então a gente já resolve o problema de drenagem pluvial que esses telhados, ao serem criados, geram, ok? Vamos primeiro à piscina, que é o principal motivo do nosso projeto. A piscina num deck, tá? A gente, conversando, definiu por uma piscina em fibra simples. Eu optei por fazer o deck com a borda sobrepondo a borda da piscina, fica um pouco mais sofisticado, tá? E essa piscina aqui, ela tem, eu vou passar para vocês a medida, mas é 2,37 de largura por 3,37, tá? A escolha desse modelo aqui se dá por ter esse banco aqui dentro, tá? Além dos degraus para as crianças terem mais facilidade para subir, entrar e sair, tá? Também tem esse banco.
E essa piscina, ela tem 1 metro de profundidade. Vou até conferir. Ela tem 1 metro. Com o deck, ela deve chegar no máximo a 1,10, tá? 1,5 é o previsto, mas com o deck no máximo 1,10. Ela tem a cascatinha, tá? Já vem incluso no kit de instalação. Vem também com uma iluminação para fazer cromoterapia e com 2 jatos de hidro, que também pode ser personalizado e aumentado, tá? Essa instalação. Quando a gente entra, logo que a gente entra, ao lado do portão aqui, o portão abre na frente dessa portinha aqui. Isso aqui são 2 portinhas que abrem para a casa de máquinas, que fica aqui debaixo desse deck. Tá? É onde fica a bomba, onde fica o filtro, onde fica todo o equipamento e o que precisa ser manuseado para manutenção da piscina. Tá? E ao lado disso, para não ficar com uma sensação, porque esse deck aqui ele fica com 1,10 de altura, para tirar essa sensação de uma parede de madeira de deck, quebrar um pouco isso, eu criei um banco que cria assentos que as pessoas podem sentar e interagir com quem está ali na área gourmet. Tá? E aqui eu fiz a virada desse banco em direção à escada. E nessa virada a gente conseguiu aqui um espaço de 65 centímetros por 2 metros, o que dá facilmente para a gente apoiar um futon que dá para deitar. Tá? Então a gente tem assentos e a gente tem aqui o que substituiria uma espreguiçadeira, né? Um local para deitar. Ok? E eu criei os degraus para que a gente possa subir até a piscina. E quando a gente sobe no deck da piscina, a gente já tem os degraus para descer, ok? Então, fica bem prático essa entrada na piscina, subida e descida, sem precisar fazer quase que uma escalada, né? Se a piscina não tivesse degraus aqui dentro, teria que escalar 1 metro, ficaria muito perigoso para a pessoa poder acabar caindo do deck, tá? Então, pensando aí na segurança de vocês e das crianças, planejei esse deck de uma maneira que fique confortável e que não fique isolado da área gourmet, que tem assentos nesse deck que, se tiver uma festa que tenha mais pessoas, as pessoas podem se espalhar pelo quintal e sentar também ao redor desse deck sem estar lá dentro da piscina, ok? E o chuveiro acabou ficando aqui, né, embaixo da cobertura que vocês têm. Esse chuveiro eu optei por revestir com a mesma pedra que vocês têm no painel da TV nessa parede ao lado, que dá essa sensação de continuidade quando tudo estiver aberto. Ok? Eu afastei esse chuveiro um pouquinho mais para cá, para sair da casa ali. E eu entendo que esse chuveiro pode vir a respingar um pouco d'água ali na porta, tá? Mas como vocês recolhem a porta em direção ao chuveiro, vai estar sempre protegido. E eu, analisando, fazendo as análises aqui possíveis, entendi que o chuveiro próximo à porta é melhor do que a piscina, por causa das crianças. A piscina provavelmente vai respingar mais água. Então, afastar essa piscina da porta é também uma medida para evitar que a água da piscina vá dentro do imóvel. E o chuveiro acaba ficando controlado, porque a porta recolhida aqui segura um pouco esse respingo de água do chuveiro, certo? E não menos importante, eu afastei esse deck da parede aqui e criei no mesmo material do deck um cachepô, tá? Embutido no deck, para a gente colocar dentro desse deck vasos. Vasos com iluminação para trazer um aconchego aqui para esse canto. E eu trabalhei aqui com a maranta, que também é conhecido como charuto. Também é uma planta de baixíssima manutenção, tá? Essa planta ela como folhas verdes, como se fossem bananeira, e também é uma planta muito simples de se manter e ela não solta folha para sujar a piscina ou sujar o quintal de vocês, tá? Então, mais uma vez uma planta que dá pouca manutenção e que não dá trabalho para cuidar, não fica soltando folha, não fica sujando. E a gente traz um pouquinho do verde aí da natureza para dentro do quintal de vocês, para deixar mais confortável. E eu, colocando essa planta na frente da parede, né, eu afasto a piscina um pouco, ou seja, não vai respingar água na parede, tá? E evito de eu precisar revestir essa parede com revestimento que acaba se tornando mais caro, para deixar isso aqui bonito, por assim dizer, tá? E nessa outra parede que sobrou aqui, eu coloquei 3 arandelas. Elas são diferenciadas, tá? Elas jogam luz para os lados ao invés de ir para cima e para baixo. Eu mando o modelinho para vocês comprarem, se vocês gostarem dela, tá? E ela dá também uma luz indireta bem confortável aqui, tá? Para vocês poderem ter uma luz ambiente aqui bem legal para poder ficar, tá? Dentro da piscina ali com a cromoterapia ou não, tá? Uma luzinha indireta a mais para a piscina. Virando para o lado do gourmet,
né? A gente, quando entra, tem essa cobertura em policarbonato que permanece com a luz entrando e a gente tem o telhado. Porém, para manter a ventilação no gourmet, eu fiz o forro inclinado, acompanhando o telhado, e aqui em cima do balcão que vocês me pediram e de uma mesa, que eu até consegui uma mesa bem confortável para 8 pessoas, também pé metálico, madeirão, tampo, para poder manter essa temática industrial. Tá? E em cima dessa área de balcão e mesa, eu fiz um trecho de forro reto, tá? Que cria esse volume aqui interessante, que fica pendente aqui, tá? Parafusado na estrutura do telhado. E esse forro, ele tem aqui uma bandeja que faz uma iluminação indireta. Então, crio mais uma alternativa de iluminação confortável para quando vocês não estiverem utilizando todas as luzes acesas. Isso aqui fica bem aconchegante, tá? Olhando esse gourmet, a gente tem aqui, eu botei um quadro ao fundo, que combina também com a temática de vocês, ok? Rodapés no mesmo revestimento do piso, para ficar mais em conta e prático de manter. Aqui nesse canto onde está o poste, eu criei um armário no mesmo material que o deck. E aí você tem uma porta que vocês abrem e aqui vocês podem guardar as vassouras, rodo, escada, balde, coisas de manutenção que vocês possam precisar. Inclusive o balde de cloro da piscina, os produtos da piscina também podem ficar aqui dentro, o aspirador da piscina. Então a gente resolve o problema do poste aparente aqui, que incomodava um pouco, e também uma questão logística de armazenamento de itens de manutenção que vocês podem precisar na casa, fica ali dentro junto com esse poste que tem. E a gente camufla esse poste e consegue, de maneira harmônica, né, inserir um armário aqui para vocês. Ao lado disso, eu trabalhei com uma geladeira expositora, que foi uma opção de vocês, tá? Essa geladeira expositora é uma boa geladeira expositora, tá? Uma geladeira de 80 centímetros. Então é uma geladeira grande, não é daquelas pequenininhas. Dá para vocês terem bastante coisa armazenada aqui. Ao lado, eu fiz uma bancada seca, tá? Essa bancada aqui, caso vocês gostem, a gente pode ter inclusive um cooktop aqui, se vocês acharem interessante, tá? Se não, é só uma bancada para você apoiar e cortar carne, ok? E embaixo, armários em marcenaria cinza e a própria churrasqueira também pintada na mesma cor que esse armário. Um gavetão aqui embaixo da churrasqueira para poder guardar espetos. A churrasqueira pode ser híbrida, pode ser espeto e também grelha. Tá? Eu optei por esse modelo de churrasqueira com esses vidros na lateral, porque ele fica mais leve, não fica tão pesado para o ambiente, você consegue ver através dele. Mas o principal motivo era não utilizar uma churrasqueira convencional de alvenaria, porque senão taparia essa veneziana industrial que faz a ventilação. E a coifa metálica aqui, ela fica bem mais esbelta, mais fininha na frente dessa veneziana industrial. Além também, claro, de reforçar essa identidade industrial, essa coifa metálica preta, ok? Aqui em cima uma prateleirinha para colocar algumas garrafas de bebida, não sei se vocês têm interesse, mas encontrei um espaço e utilizei, tá? E no lado oposto eu tenho uma bancada um pouco maior, onde eu tenho uma pia, tá? Essa pia com a cuba bem profunda, tá? Uma pia confortável aqui, de 55 por 45 centímetros e 25 de profundidade, é uma boa pia, e uma torneira gourmet aqui, ok? Uma pia fininha, optei por fazer ela só com 4 centímetros de frente, além de ser mais esbelto, fica mais elegante, fica também mais barato para execução, e em contrapartida eu coloquei um front, né, que é essa pedra que fica atrás da pia mais alto, para fazer essa proteção da parede ali, de batida de água, de sujeira, enfim, né? E trabalhei na parede com um porcelanato que simula cimento, tá? Então é um porcelanato acetinado, sem brilho, ele é prático para limpar, não fica com marca de gordura, marca de dedo, marca de nada, ele é bem prático, ok? E, não menos importante, aqui é onde tem a viga que separa a casa, né? Que é essa parte aqui, ó. Eu fiz o acabamento dessa viga descendo aqui com um granito, tá? O mesmo granito que eu usei na área gourmet, que é tudo no granito preto São Gabriel, um granito que não é tão caro e ele dá um bom
Ele tem um bom custo-benefício, dá um excelente acabamento, uma excelente estética. E coloquei uma TV de 55 polegadas aqui no alto, para que da piscina vocês possam estar assistindo alguma coisa, colocar uma música, uma sonorização para o ambiente aqui através dessa TV. Inclusive, se vocês gostarem, a gente pode também colocar caixa de som embutida nesse forro ou até no forro aqui da própria varanda da casa. Duas caixinhas da JBL é o suficiente para sonorizar isso aqui tudo. E aí precisa só de um amplificador para ligar essas duas caixinhas, e a gente tem armário suficiente aqui para poder estar escondendo esse comando. Então, nessa etapa de planejamento é muito importante. Se vocês gostarem de som, a gente pode embutir um som no forro aqui, se vocês não utilizarem caixinhas tradicionais. Ok? Virando para o lado de cá, eu fiz uma bancada fora de padrão, uma bancada de 1 metro de largura, tá? E nessa bancada de 1 metro de largura pelo lado de cá eu cavei e encaixei 2 banquetas para poder apoiar, sentar no balcão, que foi um pedido também que me fizeram, tá? E aqui a mesa para 8 pessoas, encostada nessa bancada. Essa bancada ela tem 1 metro de largura exatamente para a mesa poder se encostar perfeitamente nela. Então, em uma eventual confraternização, vocês podem estar colocando aqui em cima dessa bancada, né, as travessas com comida e tudo, para poder servir para os convidados de vocês na mesa. Então, vocês não ocupam a mesa com as travessas. Então, o convidado vem aqui, levanta, se serve, senta na mesa. Então, vocês conseguem ter uma interação melhor, né, entre os usuários da mesa aqui, por tirar isso do centro da mesa, nessas travessas. Então, esse balcão aqui é um coringa, ele serve como balcão para você sentar e tomar um drink, serve como balcão para apoio da mesa e serve também, um plus não pedido, mas eu achei que vocês iriam gostar, um balcão para uma chopeira, para uma torneira de uma chopeira. Então, aqui de baixo, deixa eu só ocultar essas portas, a gente tem esse recuo nessa parte aqui, que eu consigo facilmente locar um barril de chope e toda a estrutura que você precisa para a chopeira. E além disso, né, que fica somente nessa primeira porta, a gente tem mais 2 portas que pode ter prateleira e armazenar coisas aqui, tá? E aqui gavetas para utensílios, que vocês podem ter talheres para servir a mesa, podem ter pratos para abrir aqui e servir a mesa. Então, cria mais um apoio aqui também para essa mesa. E a gente conseguiu um espaço bem bom aqui, tá? Entre as bancadas, de 2,5 metros, ou seja, dá para 3 pessoas circularem aqui nessa área de preparo. Se o churrasqueiro estiver aqui, você consegue passar por aqui e ir lá na geladeira sem pedir licença para eu passar, porque não tem espaço, porque ficou bem espaçoso dessa maneira aqui, ok? Então, coloquei também mais umas gavetas aqui e o restante tudo porta para simplificar. E dessa maneira aqui ficou, né, o projetinho de vocês, tá? Olhando aqui da piscina em direção à área gourmet, vocês podem ver que tem essa cobertura translúcida, ela é parafusada por baixo da estrutura da casa e apoiada por cima da estrutura do portão, tá? E o telhado, eu vou mostrar para vocês como é que funciona, que ele não tem nenhum pilar, né? Esse telhado também da mesma maneira, é ancorado nos muros, tá? E nessa estrutura da casa. Então eu vou tirar a telha aqui para que a gente possa analisar, tá? Quando a gente observa aqui, quando eu tirei a telha, ó, a gente tem perfis enrijecidos metálicos aqui, ó, vindo do muro lá de trás até aqui onde é a calha, tá? Nas 2 pontas e central. E aí a gente tem também, no sentido longitudinal, fazendo acabamento de topo, central, e aqui onde fica a calha, tá? Essa calha, vou ocultar por baixo, a gente tem essa barra inicial aqui. Na calha eu tenho uma estrutura que é presa na estrutura do telhado e contorna e faz o apoio dessa calha, uma calha de 15 por 15, mais do que suficiente para esse telhado. E aqui a gente consegue embutir um tubo de 75 nessa parede, com uma saída lateral aqui e descida, que a gente consegue ocultar totalmente toda a estrutura, tá, desse telhado. O armário aqui, né, que eu tinha citado para vocês, é bem espaçoso. Tá? É um armário de 88 centímetros, dá para colocar prateleiras, organizar tudo que precisar aqui dentro, ok? E o telhado, né, a estrutura aqui, dá para a gente ver bem pela estrutura, que esse telhado ele para exatamente nessa viga acima da veneziana industrial, por isso eu optei com ele, o forro inclinado aqui,
tá? Para que a gente possa manter essa ventilação e o ambiente de vocês sempre bem arejado, bem fresco, com uma ventilação natural bem interessante, além da iluminação natural que é preservada quando a gente utiliza essa cobertura de entrada em policarbonato, tá? Então vocês, além de ganhar um gourmet e uma piscina, uma área de lazer completa, né, vocês também ganham acesso e passagem coberta para casa. Então, em dias de chuva, essa logística de chegar e sair vai se tornar muito mais tranquila, ok? Dessa maneira ficou o projeto. Eu espero que vocês gostem. Caso vocês precisem de alguma adequação para que atenda alguma demanda de vocês de maneira diferente, vocês têm total direito de pedir alterações, ajustes, o que vocês acharem necessário, tá? A gente pode continuar mexendo com isso aqui até chegar na etapa que a gente finaliza e eu vou fazer a documentação disso, onde eu vou fazer todas as plantas de posicionamento de pontos de elétrica, de hidráulica, de esgoto, especificação dos materiais, detalhamento de marmoraria, de marcenaria, tá? Detalhamento desse deck para o profissional poder também executar a construção desse deck, tá? Detalhamento do telhado e dessa cobertura aqui e detalhamento da fachada de vocês também para que seja conduzida, né, essa obra aqui civil que a gente precisa mexer com um pouquinho de tijolo aqui de laje nessa fachada, tá? E também o detalhamento do paisagismo, que eu vou especificar essas espécies para vocês também, tá? Então vou enviar para vocês agora esse vídeo junto de algumas imagens renderizadas e eu espero que vocês gostem, mas se não gostarem, não tem problema, a gente pode fazer qualquer adequação necessária aqui antes de entrar na etapa de documentação, ok? Se tiver alguma dúvida sobre alguma medida, alguma informação aqui, estou à disposição e aguardo o feedback de vocês, tá bom? Um abraço e até breve. Tchau, tchau.